O Jornal da Educação, desse dia 24 de janeiro de 2023, traz como primeira notícia a reunião do Conselho Nacional de Educação, a primeira de 2023, que está sendo realizada virtualmente, Câmara Básica, Câmara Superior e Conselho Pleno, dentro do calendário previsto pelo próprio Conselho. A previsão é que as reuniões sempre acontecem segunda, terça, quarta e quinta. No primeiro dia, as reuniões são das comissões. No segundo dia, normalmente, o Conselho Pleno e depois as câmaras na quarta e quinta-feira. A pauta está definida, a previsão dos relatos, são quase 100 processos, inclusive os novos conselheiros já relatando processos que não tinha acontecido no ano passado, porque não deu tempo a nomeação, entre a nomeação e a sessão de dezembro. Mas temos aí um conjunto grande de decisões a serem tomadas pelo Conselho. A próxima reunião em fevereiro será presencial, pelo que tudo está informado, mas temos aí realmente um grande número de processos retidos pelo acúmulo, pela troca de conselheiros e acabaram sendo adiados para apreciação nessas primeiras reuniões de 2023. No cenário internacional, nós destacamos a Unesco, que tem disponibilizado, inclusive no portal da Unesco, um espaço sobre as linhas de financiamento. Ou seja, os grandes projetos de financiamento, e são muitos dentro dos objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável, estão sendo divulgados pelo sistema da Unesco. Então, nós temos aí países que já estão avançados, outros em projetos de financiamento, mas é um número significativo de recursos que está sendo disponibilizado para projetos que tenham natureza de sustentabilidade, especialmente. Mas é importante que a gente conheça esse portal, que é um portal disponível, aberto, está em vários idiomas, mas que temos aí realmente a disposição de todos os pesquisadores, todas as pessoas interessadas em conhecer quais são as perspectivas de financiamento para países em desenvolvimento, países desenvolvidos. Bom, chegamos à CAPES, e a CAPES, já inclusive nessa nova estrutura, anunciou o Prêmio CAPES Talento Universitário 2023, que vai premiar com R$ 5.000, 1.000 estudantes que foram os melhores colocados numa prova de conhecimentos gerais. É um projeto que vamos conhecer melhor, tem um edital, já está colocado, existem 20.000 vagas para candidatos que tenham feito o Enem em 2021, tenham feito o primeiro ano da faculdade, qualquer instituição pública, privada ou militar, em 2022, e tem agora a possibilidade de, num concurso já definido data, já tem um cronograma, e os primeiros colocados receberão R$ 5.000. Então são R$ 5 milhões, dinheiro está farto, R$ 5 milhões que serão distribuídos para o agrado de 1.000 estudantes que serão contemplados pelo Prêmio de Talentos. Vamos ver os resultados, vamos ver realmente o surgimento. Interessante a iniciativa, embora se desconheça as razões, os fundamentos, mas foi tudo agora lançado já em 2023. Mas vamos esperar os resultados para ver o que vem de contribuição útil desses talentos, estudantes talentos. A Câmara dos Deputados disponibilizou a síntese das matérias aprovadas em 2022, inclusive na Comissão de Educação. Não foram muitas, foram cerca de 270 matérias que foram aprovadas no ano passado, ano eleitoral, no complexo de participação, mas tem realmente um resultado fraco desses projetos. Alguns projetos no campo da educação chegaram ao final, outros foram para a Câmara, para o Senado Federal, e temos aí realmente esse balanço disponibilizado pela Câmara. Já o Senado Federal disponibilizou um outro balanço também, mas sobre os projetos, as iniciativas que foram arquivadas. São cerca de 3.000 proposições, entre elas algumas sobre educação, que foram arquivadas definitivamente. Existem regimentalmente as propostas feitas por senadores e até por deputados também na Câmara, que não são reeleitos, os projetos são arquivados. Mas, além disso, também aqueles apresentados mais recentemente, então há uma limpeza de 3.200
proposições entre projetos e outros requerimentos, etc., que foram arquivados aí pelo Senado Federal para permitir que novos, a partir de 1º de fevereiro, novos senadores e os senadores antigos, o novo mandato, possam voltar a apresentar novas coisas úteis para o nosso país. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação definiu o novo presidente da FINEP, financiadora de projetos e estudos de projetos. FINEP já tem o professor Celso Pancera nomeado como presidente. O FINEP tem, dentro das linhas, tem o FINEP Educação, que é um projeto interessante, foi bastante divulgado, vamos esperar agora a retomada dessa linha, mas é um projeto de campo de inovação e tudo que é interessante. Então temos aí já um novo presidente, uma pessoa que é da área, inclusive é do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A FINEP tem realmente a sede também no Rio de Janeiro, e temos aí a perspectiva de uma recomposição dos cenários do FINEP Educação e outras linhas de financiamento. Existe uma série de pré-requisitos, mas todos eles estão disponíveis no site da FINEP, que pertence ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em cada edição nós temos colocado uma orientação técnica, e nessa edição nós vamos falar sobre as medidas de conscientização, de prevenção e combate à violência em estabelecimentos de educação básica e superior, chamado Promover Paz na Escola. Foi editada uma lei alterando a LDB, trazendo a obrigatoriedade das instituições de ensino preservarem a paz nas escolas. A lei está aprovada, as normas estão definidas, há realmente uma distância entre ter a lei e ter a prática. Mas isso é o que nós precisamos observar, que passa a ter uma obrigação, passou a ter uma obrigação dos dirigentes, dos diretores, dos estabelecimentos de ensino, o cumprimento desses dispositivos. Então a orientação menciona o número da lei, os detalhes, e é uma das normas obrigatórias. E a última matéria é sobre o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que está, nesse começo de ano, reforçando uma área de redução de custos. Então, nós temos aí um estudo e uma consultoria, um assessoramento às instituições sobre o mecanismo de redução de custos, que são fundamentalmente importantes para um ponto de equilíbrio. O ideal é você não ter que reduzir custo substancialmente, mas como está um pouco difícil conseguir a quantidade de alunos necessários, a solução é a realização de cortes na despesa. E todos esses estudos estão sendo disponibilizados pelo Instituto nessa orientação para poder colaborar com os estabelecimentos privados, especialmente, que são os grandes interessados na redução de custos. O público não se preocupa muito, porque o orçamento é da União, ou do Estado, do município, do Distrito Federal, mas as instituições privadas precisam administrar melhor os seus recursos, e a redução de custo é um caminho necessário. Então, assim encerramos a nossa edição desse dia 24 de janeiro.